Então, eu respondi a esse convite da ABRAP para dizer o seguinte, ó, a saúde, o maior valor da vida, principalmente nesse momento, né? Então, assim, eu queria dividir com vocês esse momento e dizer o seguinte, olha, estar aposentado, né, ele tem o desafio e tem o prazer de estar aposentado, né, e por isso que nós estamos comemorando aí o Dia do Aposentado, está todo mundo aí feliz, numa grande rede de pessoas que já cumpriram o seu trabalho laboral e estão numa outra fase da vida. Só que tem uma coisa, desafio e prazer, realmente tem uma parte difícil, uma parte interessante, mas que tenha saúde física e mental. É esse que é o grande desafio para a gente. E aí, gente, vamos pensar bem. Nós temos várias fases da vida, né? Na infância e na juventude, onde a gente quase não pensa em quase nada e se diverte muito. Na vida do trabalho, a gente já está focado, né? O Luiz mesmo, como colocou isso, muitas vezes o indivíduo que está entrando no mercado de trabalho já está pensando na aposentadoria, que é a outra fase da vida da gente, né? E que vocês vejam que essa fase está representando muito tempo da vida da gente. E é esse o convite que a ABRAP faz para você pensar mesmo na sua aposentadoria já antes, naquela fase do trabalho, né? E a gente já pensa na aposentadoria, a gente já tem projeto para aposentadoria, a gente esperava tanto dessa fase de aposentado. E aí vem a grande surpresa. Quantos de nós conhecemos aposentados que neste momento estão aí jogados no sofá? Isso é bom? Não, isso era o que a gente queria? De jeito nenhum. Quantos de nós conhecemos aposentados que estão agora de pijama, tá certo? Com uma preguiça danada de acompanhar a palestra no computador? Quantos aposentados que não estão querendo ousar, que não estão querendo inventar coisas, que não estão querendo ser protagonistas ainda da sua vida e ficam olhando só para o retrovisor? Quantos de nós conhecemos aposentados que cumpriram a vida toda e são hoje aposentados chatos, mal-humorados? Vale a pena, gente, chegar numa fase dessa, depois de ter tanto trabalho chato e mal-humorado? E aí, o que eu digo para vocês? O grande problema da preguiça, do pijama, do sofá, da chatice, é que ela gera isso, olha, gera doença, gera doença. Então, realmente, quando a ABRAP faz essa provocação, saúde, o valor maior da nossa vida, nós temos que ir atrás da saúde, tá certo? É evidente que a gente precisa. Por isso que é muito importante a gente se preocupar com a saúde, extremamente importante. Mas aí vem a pergunta, sobre qual saúde nós estamos falando? Sobre qual saúde? Nós estamos falando da saúde física? Como está o seu joelho, como está a sua cabeça, como está o seu coração, como está a sua pressão, como está o seu diabetes, o seu colesterol? Nós estamos falando da saúde emocional? Será que você está um chato? Será que você está mal-humorado? Será que você está desmotivado? Será que você está tendo até dificuldade de compreensão? E nós estamos falando também da saúde financeira. Como bem disse o Dr. Mendonça, como é importante a gente ter segurança financeira e como é importante o sistema previdenciário garantir essa segurança financeira. No entanto, gente, com tantas dificuldades que a gente tem, muitas vezes a gente olha para o mais urgente e quantas vezes a gente hipertrofia o nosso cuidado com a saúde financeira e não lembra das outras coisas. E uma coisa que é importante a gente deixar claro, que é o seguinte, que a saúde financeira pelo sistema previdenciário, eu consigo terceirizar esse cuidado. Agora, como é que eu consigo fazer com a saúde física e emocional? Será que nós conseguimos terceirizar esse cuidado? É isso que nós vamos ver, que nem sempre a gente consegue terceirizar. Então, assim, tá aí você aposentado, junto com a sua esposa, também aposentado, pensando em tantas coisas. Vamos pensar o que passa pela sua cabeça nesse momento, tá certo? Passa essa questão da segurança financeira. Muitos estão contentes porque estão conseguindo ter a segurança financeira, mas eu reconheço que muitos aposentados ainda acabam socorrendo filhos, socorrendo familiares. Muitos aposentados acabam tendo dificuldades financeiras por conta de tudo isso, mas é uma preocupação que nos cabe. Mas também, junto com essa fase de aposentadoria, e a gente junto com a esposa da gente, quietinho em casa, a gente fica com sonhos, né, gente? Né? A aposentadoria é uma fase de realizar sonhos. Os sonhos têm a ver um pouco com viagem, com passeio, com diversão. Nada disso tem algum significado se a gente não lembra da família, né? É nesse momento que a gente tem o maior patrimônio da nossa vida, que é a nossa família. Você veja os nossos netos, nossos filhos crescendo, nossos filhos criando família. Tá certo? Então, é nesse cenário de conquistas, que vem aí a preocupação com a doença.
com o controle da pressão, porque você sabe que com o envelhecimento a gente aumenta as doenças crônicas. É o controle da pressão, o controle do diabetes, o controle do colesterol. É nesse momento que a gente acaba sendo surpreendido por um câncer que a gente, poxa, a vida nem imaginava que fosse ter. É nesse momento que a gente é surpreendido por uma depressão, por um quadro de Alzheimer. Agora, é interessante, não só as doenças crônicas, mas a gente precisa também ter saúde emocional, tá alegre, tá feliz. Quer dizer, tudo isso é pedido para o indivíduo nessa fase da aposentadoria. A felicidade, ter o bem-estar e ainda mais com a cabeça funcionando bem. Não é verdade? A gente sabe hoje que 30% dos aposentados que chegarem aos 80 anos vão chegar com uma chance grande de ter doença de Alzheimer. Isso é ruim, né, gente? Isso é muito complicado. E se não bastasse todo esse cenário de discussão, de pensar, de acertar, que o cobertor é curto e a gente fica encaixando, o que nós temos em 2020 e que vem até 2021? A famosa pandemia, que também nos tira o equilíbrio. É uma pandemia que tirou, valorizou, fez com que a gente reconhecesse outras coisas, como diz o doutor Mendonça, vamos nos abraçar muito mais, porque agora nós valorizamos o abraço, mas também ela tirou vidas, tirou familiares nossos, tirou empregos, tirou muita coisa importante da sociedade. Então, é neste cenário que eu gostaria de estar discutindo com vocês a partir de agora. E aí você vem com essa pergunta o seguinte, mas doutor, o senhor que é geriatra, me conta uma coisa, será que o envelhecimento, esse que acontece todo ano, que a gente percebe todo dia, que a gente vai mudando, será que ele permite que a gente tenha ainda saúde? Será que, por mais que eu faça, esse envelhecimento não vai tirar a minha saúde? Vamos ver como é que ele fica com o envelhecimento, gente. Sabe como é que o organismo reage ao envelhecimento? Olha só, vamos olhar por o óculos da capacidade física, da parte biológica. Nós vamos ver aquilo que a gente percebe no dia a dia. Repare, lá para os 30 anos, nós começamos a diminuir tudo. A gente diminui capacidade cardíaca, diminui capacidade pulmonar, diminui a capacidade do rim, a capacidade de absorção intestinal. Você veja, você percebe isso? Você que joga a sua bolinha aos 60 anos, já percebe que a sua tolerância é menor do que tinha aos 30. A gente já percebe, jogador de 39 anos fala, opa, esse aí já está velho. Por quê? Porque a capacidade física diminui sim com a idade. Isso é verdade. Isto é verdade. Junto com o cabelo que fica branco, com o dente que fica amarelo, com a pele que fica enrugada, com o peito que fica caído e com o corpo que fica diferente, a capacidade física diminui sim. Mas vamos tirar esse óculos do biológico, vamos colocar o óculos que vê coisas psicoafetivas. E aí a gente é surpreendido com um baita presente que Deus nos dá ao envelhecermos, que é a capacidade emocional. Olha que coisa interessante, gente. A gente vai envelhecendo, com aquele cabelo mais branco, com o dente mais amarelo, como nós colocamos, com a ruga aparecendo, só que nós vamos envelhecendo com uma capacidade de sentir muito maior. Vocês vejam que não dá essa sensação de que a gente gosta mais dos nossos netos do que a gente gostava dos nossos filhos. A gente não fica com a sensação de que a gente se apaixonou, né? De agora que estou viúvo, vou me apaixonar, e uma paixão tão fervorosa, parece que eu gosto mais dessa do que da antiga esposa, que foi a mãe dos meus filhos. Sabe por quê, gente? A gente aumenta a capacidade de amar ao envelhecimento. A gente aumenta a capacidade de ter generosidade, de ter gratidão. E veja, olha que interessante, que o envelhecimento, então, ele é uma coisa que tem perdas e tem ganhos. É esta fase em que você é convidado a pensar. Você é aposentado, você está numa fase em que a parte biológica muda alguma coisa, eu costumo dizer que a carcaça piora um pouco, mas o miolo melhora muito. E a gente tem que ter noção disso. O problema é que as perdas são fáceis de perceber. Os ganhos a gente tem que buscar, tá certo? E olha, você vê que interessante. Olha um ganho que a gente tem e a gente não percebeu. A gratidão. Acompanha comigo aí. Olha, aos 25 anos não temos nada de gratidão. A gente vai envelhecendo, vai ganhando de Deus a gratidão dentro do nosso coração. Não é um baita de um presente? Não é um baita do presente? Não é um presente que talvez compensaria uma dor no joelho? Um presente que compensaria, por exemplo, ter que tomar 4, 5 remédios? É interessante isso. Isso faz com que a gente olhe para a vida de um jeito diferente. Quando a gente analisa, por exemplo, a sensação de bem-estar global e a idade, isso na população americana, nós vamos perceber nitidamente isso.
Quando eu tenho 20, 30, 40, até 50 anos, a minha sensação de bem-estar global diminui. É isso que acontece. Parece que a gente tem muita sensação de bem-estar quando tem 20, tem 30 anos, depois a gente vai envelhecendo, chega aos 50 anos no limite menor. Mas espera aí, eu não falei que o miolo melhora? E melhora mesmo. Vamos continuar o gráfico? Olha que coisa interessante. Você veja que com 50, 60, 70, 80, 90 anos, a gente tem, apesar de todo esse cenário físico difícil, a gente tem uma sensação de bem-estar global. Esta é a fase da aposentadoria que eu estou te convidando a aproveitar. É esse jeito que eu quero que você olhe para os seus anos que estão passando. É essa maneira de enfrentamento das condições físicas e da recompensa psíquica que a gente tem da natureza, de Deus, com esse processo de envelhecimento. Que bacana é, gente? Como a gente começa a estudar na universidade o processo de envelhecimento, a gente descobre essas coisas. Agora, tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Para isso, essa coisa não vem empacotada, não de graça. Esse cara aí que quer ser um aposentado e quer ter vida boa, ele precisa ter estilo de vida saudável. A natureza é como se fala o seguinte, peraí, vamos ver como é que você está gerindo a sua vida. Não é assim que é quando a gente quer saber se o indivíduo tem ou não tem dinheiro, tem ou não tem recurso, né? A gente fala, como é que você está gastando? Como é que você está ganhando? Como é que você está poupando? Você está fazendo previdência privada? Não é isso que a gente fala para as pessoas? Porque a gente sabe nitidamente que isso tem a ver com o futuro. Então, assim, o que é um estilo de vida saudável? É lógico que esse cara aí, eu tenho que pedir para ele escolher direito o que ele come, né? Não dá para comer as partes de gordura, fritura, e comer sem equilíbrio nenhum. Nós temos que buscar uma alimentação saudável. É lógico que nós precisamos fazer exercício físico. Existe possibilidade de ser um aposentado bacana sem fazer atividade física? Existe, gente? Não existe. Existe isso que é obrigatório na vida da gente. Sabe uma coisa legal também, que é importante, que nós vamos falar? O sono. O sono é uma coisa muito importante, a gente tinha que buscar isso. E outra coisa muito legal, a gente tem que controlar as doenças que aparecem. Porque você sabia que aos 50, 60 anos, metade de todos nós vamos ter pressão alta? Um quarto vai ter diabetes, um quarto vai ter colesterol, as mulheres vão ter osteoporose, vão ter um ou outro câncer. Então nós temos que cuidar dessas doenças. Mas peraí, é só a parte biológica que faz diferença no estilo de vida saudável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A ciência, a medicina chegou à conclusão de que outras coisas também impactam. Por exemplo, o tanto que você produz. Esse aposentado, ele pode ficar no sofá dormindo, esperando o tempo passar, olhando no retrovisor para ver aquilo que ele fez? Ele tem que olhar para frente e querer continuar fazendo, continuar produzindo. É evidente que no mundo de hoje, ninguém continua sem informação, sem aprender, sem se informatizar. Nós temos que ter formação, mas também temos que ter informatização. É importante isso. Você aposentado, saia da sua zona de conforto e vá querer aprender as coisas. Sabe uma outra coisa bacana, gente? Viver entre amigos, né? Não agora na pandemia. A pandemia mostrou pra gente que isso era um baita de um remédio, né? Que isso ajudava, que isso melhorava a vida da gente. E a gente percebe como faz falta a gente não estar vivendo entre amigos. E uma outra coisa legal é a vida afetiva, é a vida sexual, é a vida do prazer, que nós vamos abordar isso com mais paciência daqui a pouco. Então, você veja que esse indivíduo vai ter esse envelhecimento bacana que a gente está propondo e que a ciência falou que é possível, desde que ele seja um bom gestor da sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Por exemplo, a questão do sono. Nós falamos assim, sono é bom, é importante. Quanto tempo a gente tem que dormir? De 7 a 8 horas por noite, tá certo? Para um aposentado dormir bem. Aí aquele cara que dorme pouco, dorme muito pouco, ele vai ter mais doença. Vai ter muito mais obesidade, problema de coração, problema cerebral, sabia? E aquele cara que dorme muito, doutor, eu preciso dormir muito. Sabe o que vai acontecer com ele? A mesma coisa. Vai ter problema também de obesidade, vai ter problema de coração, vai ter problema de diabetes. Então, gente, o sono é importante, mas na quantidade exata. Nós não temos que ficar pensando, sabe por quê? Porque o sono não é... A gente acha que a gente está dormindo e está descansando, mas enquanto você dorme, o seu corpo se reorganiza. Sabe o que acontece? É nesse momento do seu sono que o coração faz aquela desintoxicada, que o seu pulmão começa a abrir e fechar e conseguir fazer com que você tenha menos infecção. É nessa hora que o cérebro, por exemplo, capta as suas informações. Você quer lembrar
o nome daquele médico que falou hoje na palestra, você vai decorar ele na hora que você estiver dormindo à noite. Sabia disso? É naquela hora que a gente fixa a informação. Então, vocês vejam que o sono merece um investimento. E, gente, o investimento não é tomar Rivotril. O investimento não é tomar remédio. O investimento é procurar por que eu não estou dormindo bem e como eu faço para dormir melhor. Agora, e a memória e a idade? Eu já disse para vocês que muitos de nós, quando chegarmos aí aos 80 anos, nós vamos ter uma chance relativamente grande de ter Alzheimer. Em torno de 30%, é bastante. Agora, a gente se confunde muito com o que acontece com a memória e a idade. Muitas das pessoas que me procuram no consultório reclamam da memória, mas na verdade elas têm alteração da idade. Veja só se você vai entender o que eu estou dizendo. Olha o que acontece. Aqui, para baixo é a idade, e nós temos dois tipos de inteligência. A inteligência fluida é aquela que decora as coisas. Essa aqui, ó, que decora as coisas. O nome do médico era Marcos Cabreira. O nome da associação era ABRAP. O dia do aposentado é dia 24 de janeiro. Né? A pandemia começou na China. Então, assim, você veja que são informações que vão fixando na inteligência fluida, que eu guardo e não guardo, guardo e não guardo. Gente, olha como diminui com a idade. Você que passou dos 53 anos aí, você já percebe que a sua performance vai começando a diminuir por conta dessa inteligência fluida. Mas Deus não vai deixar a gente na mão, né? Deus dá de presente para a gente uma outra inteligência, a inteligência cristalizada. Sabe o que é essa inteligência cristalizada? É a noção da vida. Gente, eu não sei o nome do médico, mas eu percebi que ele fala com verdade. Ele fala do fundo do coração. Como é que você percebeu isso? Porque a idade fez com que você tivesse essa interpretação. Você percebe que a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente não lembra das coisas de cor, mas a gente tem uma capacidade de interpretar, de analisar com pequenos atos. Você veja que a nossa sabedoria aumenta com a idade. Então, você veja, gente, então isso é a variação que a gente tem com a idade. Agora, muitos de nós vamos ter Alzheimer. E como é que a gente faz para não ser do grupo que tem Alzheimer? Como é que a gente faz para evitar? Olha que interessante, todo mundo quer remédio, né? Todo mundo quer entrar na farmácia e falar, eu quero um remédio que eu não tenho Alzheimer. Não existe esse remédio, mas existe conduta. Por exemplo, cuida do seu coração, cuida da pressão alta, do diabetes, do colesterol. A gente sabe que quem cuida bem disso tem menos Alzheimer. Seja ativo fisicamente, nós já falamos disso. Como é importante ser ativo fisicamente, como é importante fazer atividade física 3 vezes por semana, pelo menos por 30 minutos. Seguir uma dieta saudável, você veja que a dieta saudável melhora tudo, né? Melhora câncer, melhora diabetes, melhora colesterol, melhora infarto, melhora derrame e melhora Alzheimer. Que coisa interessante. E a outra coisa aqui, aposentado, desafia o seu cérebro. Não é porque você foi tão inteligente na empresa que você trabalhou, não é porque você foi tão uma boa professora, um bom professor, que você acha que o seu cérebro está pronto. Não, ele está em construção ainda, desafie ele. Coloque coisas para você aprender, para você desafiar, sabendo que a sua inteligência fluida diminuiu. Então você não precisa pensar em decorar, mas precisa aprender a interpretar. E olha uma coisa interessante que a ciência acha e assim, descobriu recentemente, é um baita de um remédio, ser ativo socialmente. Meus amigos, ter amigo faz um bem danado para a nossa saúde. Ter amigo faz um bem danado para a nossa mente, para o nosso coração. Isso é uma coisa importante e nós somos surpreendidos pela essa pandemia aí que deixou a gente longe dos nossos amigos, mas vai passar e nós vamos conseguir vencer isso. Agora, a saúde emocional, uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. E quando a gente olha para a gente meio desanimado, a gente não pode se acomodar. A gente tem que querer saber o seguinte, não, existe um cérebro que é feliz, porque eu tenho neurotransmissores que vão funcionar no meu cérebro e que vão me dar essa sensação. Sabe qual é o principal? A serotonina, que é a serotonina que está diminuída na depressão. Sabia disso? Os remédios que a gente usa é para aumentar a quantidade de serotonina. Mas não só a serotonina, a dopamina. A dopamina dá prazer. Quando eu faço coisas prazerosas, eu faço um aumento da minha dopamina e isso gera uma sensação diferente. A mesma coisa é a endorfina. Quantos de nós não estavam com preguiça de fazer exercício físico e a gente fez e voltou todo pilhado? O que é isso? Endorfina. Agora, olha este neurotransmissor, é quase um hormônio, a ocitocina.
A ocitocina, gente, é uma coisa interessante porque ela faz com que a gente tenha muito menos doença, faz com que a gente tenha muito mais disposição. E sabe como é que a gente aumenta a ocitocina? Beijando. Olha que coisa, é o hormônio do beijo, tá certo? A gente aumenta a ocitocina, mas não é só o beijo, o abraço. Você veja, quando a gente fala que os nossos netos deixam a gente com mais vida, com mais alegria, com mais felicidade, é a ocitocina. Você veja que como é importante a gente encostar nas pessoas. Quando o doutor Mendonça fala, precisamos abraçar mais, de novo vamos voltar a abraçar. É verdade, precisamos abraçar mais mesmo, porque você veja que o cérebro era para ser feliz, gente. E a gente precisa vencer esses quadros de depressão. E aí uma coisa interessante, quando eu olho para esse indivíduo desanimado, né, esse indivíduo eu mesmo desanimado, eu posso propor soluções. Por exemplo, o lazer. Olha que solução para o desânimo e para a depressão. Vocês sabiam que o lazer, para se conseguir saúde física e mental, é um negócio fantástico, gente. As pessoas que se organizam, e quando eu falo lazer, não precisa ir longe, não precisa gastar muito, qualquer coisa é lazer, qualquer coisa que dê prazer e descanso. Então, com o lazer, a gente consegue eliminar essa depressão e a gente vai ficar muito melhor, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, ser feliz é bom, hein? Ser feliz é bom. Ser feliz deixa a gente muito tranquilo. A gente fica cheio de si. Mas eu vou dizer uma coisa. Sabia que a felicidade faz a gente viver mais? É verdade. Olha só que interessante esse trabalho. Nós seguimos mulheres de 22 anos até morrerem. Até, você pode ver, de 90, 95, 90 anos. E nós percebemos que esse grupo de vermelho morreu mais cedo do que a do grupo do azul. E fomos estudar. A literatura foi atrás disso para saber o que é isso. Mas peraí, é doença? Não é. É dinheiro? Não é. Sabe quem são essas de vermelho? São as mulheres menos felizes. E sabe quem é aquelas que viviam mais? São as mulheres mais felizes. Que bacana, né? Você viu? Ser feliz faz a gente viver mais. Mas olha outra coisa que faz a gente viver mais e a gente não sabia disso. Vou mostrar outra pesquisa para vocês. Eu gosto de mostrar pesquisa para vocês mostrarem o seguinte: isso é verdade. Isso é verdade. A ciência mostrou isso. Olha, essa outra pesquisa, ele vai pegar pessoas de 40 anos a 65 anos, mais ou menos da faixa que nós estamos, e vamos acompanhar por 17 anos. Por 17 anos. Com a mesma doença, com as mesmas coisas. Quando a gente vai perceber que existe uma diferença. O grupo de vermelho, ó, viveu mais, gente. O grupo de vermelho viveu mais do que o grupo de azul. Quando foi estudar esse grupo de vermelho, sabe o que era? Pessoas que frequentavam a igreja. E aí isso fortalecendo o quê? A religiosidade como determinante de longevidade. Não é bacana isso? E quando eu falo de religião, eu estou falando de qualquer religião. Eu estou falando da espiritualidade, de você ter fé, de você pensar em alguma coisa que transcenda essa parte do corpo, que chegue na alma. Isso é uma coisa importante para a gente. Mas vamos continuar, vamos continuar. Não basta a gente ter essas coisas boas e a gente ficar com picuinha. Pensamento tóxico é picuinha, aquilo que a gente fica na cabeça e que a gente podia tentar fazer uma desintoxicação. Por exemplo, perfeccionismo. Todo mundo aí deve conhecer alguém perfeccionista demais. O perfeccionista, ele faz coisas mais bonitas? Faz, só que com custo de muito sofrimento. Então a gente tem que ter uma noção o tanto que vale a pena dar uma controlada nesse perfeccionismo. Sabe uma outra coisa? Comparação social. Você veja que quando a gente consegue a segurança financeira, é para preencher as nossas necessidades. Mas muitas vezes a gente fica brigando exatamente para poder comparar. Então não vamos comer essa isca da comparação social, não, gente. Não compensa. Isso atrapalha, isso atrasa a nossa vida. Sabe qual é o terceiro? O materialismo. Materialismo, a gente valorizar muito mais as coisas do que as situações. Né? Então, por exemplo, hoje que nós estamos aqui, numa rede de pessoas pensando na saúde, isso é estar, isso é sentimento, isso é expressão. A gente pode até se emocionar numa situação como essa, tá certo? Muito mais do que um bem material. E sabe qual é o outro? A maximização. Aquela necessidade que a gente tem de sempre buscar alguma coisa a mais. A gente nem aproveita o que tem e já pensa no próximo. Tá certo? Troca o primeiro carro e já pensa no próximo carro. A gente faz a primeira viagem e já pensa numa outra viagem. A gente vai pegar um filme na Netflix e a gente acha, não, vai ter um melhor ainda daqui para frente. Entendeu? Isso é um pensamento tóxico. Mas, gente,
e bem-estar nessa pandemia. Quer dizer, vamos pensar bem. Tudo isso que eu falei até agora funcionava tão bem até fevereiro do ano passado. E a gente foi surpreendido por uma situação de pandemia difícil. E essa pandemia desorganizou a nossa vida. Eu queria chamar atenção para isso. Não deixe que a pandemia, que o isolamento social, atrapalhe a sua alimentação adequada. Não deixe que a pandemia, o isolamento social, a dificuldade que a gente tem, a insegurança, atrapalhe o seu hábito de fazer exercício físico. Não deixe essa pandemia e tudo isso que tem acontecido atrapalhar mais do que ele podia o nosso sono. E muitas vezes ele está atrapalhando demais o nosso convívio social. Então, gente, como é que a gente vence essa pandemia? Não tem outra saída, não adianta negar que ela existe. Nós temos que enfrentar com humildade, enfrentar com esforço, enfrentar com resiliência. Foi isso que o Luiz falou para a gente, né? Que esse é um ano de mostrar isso, né? Que é importante a gente vencer isso. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos vencer essa pandemia e a gente vai chegar nessa fase do bem-estar, e a gente sabe que o bem-estar, ele faz uma vantagem danada com a satisfação com a vida. Quer dizer, se eu estou satisfeito com a minha vida, eu tenho bem-estar, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho momentos de felicidade, eu tenho bem-estar, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu vim aqui, até para puxar um pouco a orelha de todo mundo, é saber falar o seguinte, que bem-estar tem muito a ver também com significado e proposta de vida, gente. Você é aposentado, quando você olha no seu retrovisor tudo que você fez, se orgulhe, mas isso não te dá o direito de não pensar para frente, de não projetar coisas para frente. Eu quero que você pense o que eu quero ser quando eu crescer, o que eu quero ser nos próximos anos. Quer dizer, a vida, ela foi espichada, mas ela tem que ser espichada junto com os nossos sonhos, com as nossas expectativas. Isso é importante. Pergunte a partir de hoje qual é o meu significado, qual é a proposta de vida que eu tenho. E aí, gente, qual é a vantagem de estarmos aposentados? Que a gente coloca na frente uma coisa com mais liberdade, que é o prazer. É o prazer. É esse. Bem-estar é ter prazer. E o aposentado, ele tem condição de ter prazer. E aí eu quero tocar num assunto importante de prazer para vocês, que é o prazer na questão da sexualidade. Será que tem pertinência a gente falar de sexualidade na comemoração do dia do aposentado? Quer dizer, como é que é a sexualidade na maturidade? Se eu estivesse falando aqui, gente, da sexualidade na adolescência, eu não estaria falando de uma sexualidade bacana. Se eu estivesse falando de uma sexualidade da vida adulta, jovem, eu também não estaria falando de uma sexualidade bacana. Se eu estivesse falando do adulto jovem, do indivíduo pré-idoso, também não falaria isso. Falsa ideia de que as outras idades têm uma vida sexual muito boa, mas não é verdade. Não é verdade. Essa sexualidade cor-de-rosa, na verdade, ela é desbotada. Ela é desbotada e também na maturidade. Ela é desbotada por quê? Ela é desbotada por quê? Porque nós temos conflitos de convivência, evidentemente. Nós temos uma certa rabugice, nós temos uma certa dificuldade de conviver com a nossa companheira, com o nosso companheiro, e isso faz com que a gente sofra. Não é fácil a vida na sexualidade em qualquer idade, em qualquer idade. Mas eu digo para vocês, nós não aprendemos hoje que o miolo melhora. Então é com esse miolo que eu posso recuperar essa maturidade. E aí, gente, a gente tem que entender que a conjugalidade talvez seja a grande questão. Nós temos que aprender a conviver. Vamos ver se a ciência ajuda a gente a conviver, a aprender isso. Existem pesquisas de casais felizes. E a gente sabe que os casais felizes, eles têm algumas características. Sabe qual é a primeira? Pequenas atenções. Eles têm pequenas atenções um com o outro. Não é bacana isso? Será que não é a hora da gente fazer isso? Tá certo? Sabe que a outra coisa? Lidar com os conflitos de interesse. Lógico, se eu estou num casal, eu tenho o que eu penso, o que eu quero, mas ela também tem o que ela pensa, o que ela quer. Nós precisamos juntar. Nós precisamos juntar esses interesses e não pensar só no meu interesse. Sabe uma coisa importante também dos casais que são felizes? Eles olham e ouvem. Porque a gente sempre quer ser olhado e ser ouvido. Não, a gente tem que aprender a fazer isso. E sabe qual a outra conduta? Valorizar pontos positivos. Todos nós somos cheios de defeitos, mas também nós temos alguns pontos positivos.
tá certo? Vamos valorizar esses pontos, né, positivos. Falar, poxa, mas esse médico fala muito rápido, esse médico se mexe muito, tá certo? Isso são os defeitos, mas ele tem algum ponto positivo, tá certo? Ele fala aquilo que eu quero escutar, tá certo? Então é importante isso, a gente, em todos os nossos relacionamentos, gente, seja com os nossos filhos, seja no casamento, seja nas nossas empresas, seja na nossa associação, vamos valorizar pontos positivos, isso é extremamente importante. E o sexo, gente, ele exige tempo. A gente tem pesquisas mostrando o seguinte, não na idade mais velha, mas entre os jovens já, 55% dos brasileiros gastam menos de 15 minutos nas preliminares, que é aquele momento de encantamento que a gente tem no relacionamento sexual. 55% gasta menos do que 15 minutos. Só 17% dos indivíduos, eles se dedicam mais do que 30 minutos para o ato sexual. Então, gente, sexo exige tempo. E sem, olha, eu vou puxar a orelha de vocês, tem uma coisa que aposentado tem é tempo. Então dá para a gente ter uma vida melhor, para a gente investir melhor nisso. E aí, para a gente investir melhor, gente, a gente tem que entender o seguinte, na sexualidade amadurecida, ela vai mudando. Não mudou tudo? Não mudou o cabelo, não mudou a pele, não mudou o jeito de enxergar, não mudou o jeito de escutar, não mudou o número de remédios que eu tomo. Então você veja que talvez a atitude e o afeto sejam mais importantes, porque a genitalidade, ela tem um papel na sexualidade, mas ela não é só isso. Nós temos carícias, nós temos contato, atitude, afeto, olhar. Isso é mais importante. E muitos dos homens aposentados ficam aí muito paradão. Por quê? Porque eles se desanimam com a ereção. A gente sabe que a ereção diminui com a idade. Ela fica uma ereção menos erecta, mas nem por isso ela deixa de ser eficiente. Para isso, gente, eu queria mostrar para vocês as mudanças que a gente tem com a idade na sexualidade. Vocês sabiam que o ato sexual, o ato genital, ele tem 4 fases, ó, desejo, a excitação, né, desejo, como eu comecei a ficar com vontade, a excitação, eu vou me excitar, vou ter o orgasmo e tem um período que nada acontece, que é o período refratário. O que acontece com o envelhecimento? O desejo, os homens, pensem bem, você depois de 60, 65, 70 anos, você precisa de um estímulo direto para ter desejo. Não adianta mais só olhar, não adianta escutar uma música só. E não pense você que você vai ter desejo de tempo, não. Preciso que a esposa estimule o homem, muitas vezes estimulando com contato físico. Para a mulher, nós não temos muito estudo sobre isso, sobre se esse desejo muda muito com a idade. Já na excitação, o homem ele diminui a ereção. Nós vimos isso, né? Ele diminui a quantidade, a intensidade da ereção. Ele tem que entender que dá para ter a penetração com uma ereção que não precisa ser tão completa como ele tinha antes. E para a mulher tem uma coisa importante, diminui muito a lubrificação. E aí se a gente pode tentar falar com o médico para tentar usar lubrificantes, para tentar ver a questão de como é que está a mucosa da vagina, porque isso tudo ajuda. O orgasmo, ele vai mudar. Muitos homens reclamam para mim, doutor, diminuiu muito a quantidade de minha ejaculação. Isso é normal com a idade, gente. E o orgasmo feminino, ele vai depender da sua musculatura. Então, se você for uma mulher ativa, faz exercício, faz pilates, você tem muita condição de ter um orgasmo legal. Agora, o período refratário muda bastante com a idade. Sabia? Sabia? Muda sim. O homem, ele aumenta o intervalo das ereções. É possível que aos 20 anos você tenha 1 hora, você pode ter outra ereção. Aos 30, depois de 5 horas, você pode ter outra ereção. E aos 70, você pode demorar 5, 6 dias para ter outra ereção. Isso é absolutamente normal. Para a mulher, nós não temos muita conclusão sobre isso. Então, gente, você veja que são coisas que mudam com a sexualidade, com a idade, que vale a pena a gente saber. Mas eu quero finalizar essa conversa nossa respondendo essa pergunta: quais os fatores que levam uma velhice mais feliz? Ninguém está mais falando aqui de quanto que eu vou viver, mas de quanto que eu vou ser mais feliz. E sabe quem respondeu isso? Foi a Universidade de Harvard, talvez a universidade mais importante desse mundo. E ela respondeu isso estudando pessoas, né? Então, assim, a pergunta que era o seguinte: esse pessoal aqui que não chegou na velhice, ó, o que eles têm que fazer para ter uma velhice bacana? Tá certo? É isso que eles vão fazer. E aí a pergunta está o seguinte, gente, olha que interessante. Primeira coisa, saber perdoar. São 7 fatores. Sabe qual é o segundo? Ser generoso. Que interessante, né? A gente achava que ia ter pressão alta, diabetes, colesterol, nada disso. Perdão, generosidade. Sabe qual é o terceiro? Gratidão. Não é bacana? Sabe qual é o quarto? Não se sentir doente apesar de ter doença. Quer dizer, não é porque a gente vai ter um monte de doença que nós vamos ficar reclamando sobre isso. Sabe qual é o quinto? Ser ativo após a aposentadoria. Você viu? Caiu bem a carapuça aí, né? Quer dizer, como nós temos que ser ativos. Sabe qual é o sexto? Ser feliz no casamento.
nunca é tarde para a gente resgatar esse momento. E agora que o miolo melhorou, tem mais chance. Sabe qual é o sétimo? Gostar da vida. Agora, como é que eu faço para gostar da vida? A gente aprendeu hoje que tem uma coisa que faz muita diferença, além desses 7, a espiritualidade e a religiosidade. Então, gente, olha só, eu chego no final desejando para vocês uma baita de uma boa sorte nessa fase, né, de aposentadoria. Que fase linda que vocês chegaram. Que fase linda que vocês assumiram a vida de vocês. Que coisa bacana. Vocês estão merecidamente colocados aí numa postura de quem vai usufruir da vida que Deus deu para a gente. Mas para isso a gente precisa de gestão. A gente precisa que você se cuide disso. Então, assim, essas são as informações que eu podia contribuir para vocês. Tem os meus contatos aí que a gente discute algumas outras coisas nas mídias sociais, para que a gente possa fazer uma discussão sobre o que vale a pena para a gente nesse momento da vida da gente. Então, era isso que eu queria contribuir para vocês. Eu me coloco à disposição para estar respondendo e conversando com vocês. Natália? Doutor Marcos, muito obrigada pela palestra. Foi ótima, 490 pessoas assistindo a gente. O pessoal está empolgado, comentando bastante aqui. Com certeza, valorizar a saúde é uma atitude para o presente, né? A sua palestra não teve faixa etária, foi uma lição para todos que estavam aqui ouvindo. E aí a gente vai aproveitar agora para ler alguns comentários que o pessoal fez, algumas perguntas que também chegaram. Tá legal. Tem um pessoal aqui falando, a Maria do Rosário Araújo da Costa, ela colocou que fazer atividade física, dieta saudável, dormir bem e estimulação cognitiva sempre. Volte a estudar. É isso mesmo, Maria do Rosário. Olha, você bateu de frente, sabe? Tem uma coisa que a gente fala assim, manter-se ativo, né? De que tipo de atividade? Todas as atividades, né? E estar aposentado é a oportunidade que a gente tem de colocar o prazer na frente, né? Quer dizer, voltar a estudar. O que eu vou voltar a estudar? Muitas vezes eu estudei coisas que eu não queria. Hoje eu consigo estudar aquilo que eu tenho um desejo, tá certo? Então, concordo com você, Maria do Rosário. Eu acho que essa dica é perfeita. A ciência também acha isso. Agora, há um comentário que a gente vai parabenizar a Aida. Ela voltou a estudar, agora na pandemia, uma nova língua. E você sabe, Aida, eu vou te contar uma coisa que eu não falei hoje aqui. Quem estuda uma segunda língua, tá certo? Atrasa o Alzheimer em 7 anos. Olha que coisa fantástica. Vamos imaginar que você tivesse a chance de ter Alzheimer aos 82 anos. Você atrasa para os 89. Então, você veja que isso faz uma coisa muito grande, porque estudar uma nova língua aumenta a poupança cognitiva. Você está no caminho certo, Aida. Legal, doutor Marcos. Deixa eu aqui pegar mais um outro comentário que a gente teve, parabenizando a sua apresentação. Aqui. Você viu que interessante? O que eu quis colocar é o seguinte: você é o grande diferencial da sua vida. Não fica esperando que vai ter algum propósito. Né? Exatamente. Não tem uma gestão terceirizada. A gestão terceirizada é dos seus proventos, né? Do seu dinheiro, que você fez muito bem de ter a previdência privada. Né? Exatamente. Agora, o resto é de autogestão. É uma coisa de autogestão. Pode falar, que é a Mauri. A Mauri, excelente apresentação de pontos a considerar e discutir. Eu vou colocar uma aqui da Yara. Por que a atividade física é tão importante para evitar as doenças? É interessante, né, Yara? A ciência estuda muito isso, né? Porque, assim, o exercício parece assim, que a natureza foi feita para o indivíduo ser ativo, entendeu? Aquele cara de 100 anos atrás, que passava dos 40 anos, era uma raridade, porque a gente não tinha antibiótico, então todo mundo morria das infecções. Mas quando ele passava, ele continuava ativo, ele continuava trabalhando no sítio, na coisa dele, e ficava ativo. Hoje não, você vê que hoje a gente fica sentado, a gente usa o controle remoto, a gente tem pouca atividade. Então, assim, o corpo humano, ele precisa, para que ele se equilibre, ele precisa de uma atividade física. E você vê que nós estamos falando de doenças cardíacas, de doenças mentais, de doenças psiquiátricas, de câncer, tá certo? De disposição, tá certo? De alegria, de bem-estar. Então, realmente, assim, eu até digo isso, não existe jeito de viver bem na velhice se não for ativo. Ah, doutor, eu tenho meu avô, nunca fez nada. Eu te garanto, ele está bem? Tá. Ele estaria ótimo se ele fizesse. Doutor Marcos, agora uma pergunta minha.
O senhor diria que a diferença de uma vida saudável para a longevidade seria ter um propósito? Eu acho que sim. Eu acho que você colocou, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala da longevidade, a gente tem um pouco de uma fita métrica, né? Que está vendo até lá longe. E quando a gente fala em vida saudável, hoje nesse conceito de saúde que nós falamos, que é uma saúde que não é só física, é mental também. Então, quando a gente junta longevidade com vida saudável, a gente precisa de vários determinantes. Agora, o propósito de vida faz com que a gente se torne protagonista. Então, Natália, eu acho que é isso. A campanha é você protagonista da sua vida. Você não precisa olhar para o retrovisor e ficar falando das coisas que você fez, tá certo? Você pode usar isso, mas você é protagonista, você continuando essa atividade. Por isso que esse propósito. E você veja que o propósito que a vida traz para a gente na aposentadoria é um propósito livre de obrigações, por exemplo, financeiras, tá certo? É um propósito livre de, por exemplo, quantos de nós fez coisa na nossa vida de trabalho que a gente não preferia fazer? Sim. Não é verdade? Não é verdade? Vamos falar a verdade. Quanto que a gente aguentou de chefe que a gente não queria aguentar? Quanto que a gente teve que mudar de cidade sem querer mudar de cidade? Hoje não. A aposentadoria ela pode colocar esse propósito, pode vir com uma coisa que eu posso olhar lá dentro do meu peito e dizer o seguinte, essa alma quer o quê? Agora, o que não pode é não ter propósito. Concordo plenamente com você. Que bom. O momento de satisfazer, né? A gente ir atrás dos nossos propósitos, nossos objetivos, de ter um tempo para nós, né? Esse é o momento, né? Exatamente. A gente aqui no nosso sistema, a gente se prepara para chegar nesse período da vida e a gente ter qualidade de vida, ter como ir atrás dos nossos objetivos, atrás dos nossos propósitos, né? E você veja que quando você, por exemplo, a previdência privada, por exemplo, se a gente faz essa divulgação para o indivíduo, tem uma previdência privada que você vai ter um futuro com bem. Isso, sim. Nós estamos falando de saúde financeira. Agora, é importante que o indivíduo entenda que isso é uma parte da qualidade. Ele precisa depois continuar buscando outras coisas. Sentar em cima de um monte de dinheiro não vai adiantar nada. Procurar novos hobbies, né? Uma nova forma de estudar, passear. Teve uma pessoa aqui que colocou viajar, viajar, viajar. Pós-pandemia, eu acho que todos podemos viajar. Agora, Natália, eu tenho uma experiência muito grande com o consultório, eu vejo o seguinte, viajar é muito bom, mas tem gente que não prefere. Tem gente que, assim, a gente cria uma coisa que assim, só é feliz o idoso aposentado que viaja, que dança e que namora. Não necessariamente. Tem gente que não prefere isso. Entendeu? O importante nesse momento é que você seja você. A vida está dando oportunidade para você ser você. Tá certo? Então, não é verdade? Não, ia comentar que somos todos indivíduos únicos, né? Exatamente. O que agrada um não pode agradar o outro. Sem dúvida nenhuma. Tem que levar a nossa vida da melhor forma que possível, né? Por isso que isso que vocês estão colocando agora é importante essa reflexão, porque a partir de uma discussão como essa, o indivíduo ele vai começar a perguntar para ele mesmo quem ele é, né? Vai querer se enxergar, né? A Maria do Rosário fez uma outra pergunta. A estimulação cognitiva pode retardar a perda de memória? Sem dúvida nenhuma. A coisa que eu mais respondo no consultório, doutor, tem algum remédio bom para não ter Alzheimer? Ou para melhorar o Alzheimer? Infelizmente, os remédios mais novos que a gente tem para Alzheimer, eles já têm quase 20 anos. Nós não avançamos para isso. Mas o que é bom hoje? A estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva, ou na forma de sistema mesmo, existe hoje uma parte da psicologia que faz estimulação cognitiva, ou essa estimulação cognitiva que a gente pode fazer no dia a dia, isso que a gente chama de poupança cognitiva. Quer dizer, cada um de nós é responsável por essa poupança. Ótimo. O Etevaldo fez uma pergunta aqui. Pensamentos positivos aumentam a sua longevidade? Sem dúvida, sem dúvida. Você veja quando a gente coloca o otimismo. Recentemente saiu um trabalho muito bonito sobre isso, tá? Eu até coloquei no meu Instagram esse trabalho sobre otimismo e longevidade. Tem sobre gratidão e longevidade, generosidade, tá certo? Então, assim, pensamentos positivos, realmente, hoje, a gente sabe que o que interfere na parte da longevidade não é mais só a questão biológica. Vocês viram que de uma certa maneira, eu não gastei tanto tempo para falar de pressão alta, de cigarro, de colesterol, de diabetes,
tá certo? Mas para poder colocar essa questão da saúde mental que tem a ver com essa psicologia positiva que foi comentada aí. A Cilda Silva dos Santos, foi uma provocação para a gente tirar o bumbum do sofá e partir para a vida, fazer alguma coisa útil para você e para a sociedade. Sem dúvida. A Cida coloca uma coisa importante aí, Natália, que eu não falei, sobre a cidadania, né? Quer dizer, é uma grande oportunidade da gente ser cidadão, tá certo? Que a gente pode fazer muito mais do que só para a gente, como ela coloca, para a sociedade, né? Então, talvez seja uma oportunidade, por exemplo, de você participar do sindicato da igreja, tá certo? De movimento de voluntariado, gente. Voluntariado é uma coisa importantíssima, tá certo? Você poder juntar as pessoas no seu bairro. Agora, com essa pandemia, você poder organizar com um grupo de pessoas para auxiliar outras que estão com dificuldade. Isso, gente, a generosidade. Vocês viram que a Universidade de Harvard definiu de 7 fatores, a generosidade é um delas. Quer dizer, quando você faz alguma coisa para alguém, você está recebendo essa alguma coisa, entendeu? Isso é de uma enorme vantagem. Com certeza, doutor Marcos. Chegamos ao final, a gente fez algumas perguntas, o pessoal aqui está agradecendo muito, elogiando muito a sua palestra, aqui a apresentação de hoje, agradecendo muito, falando aqui dos hobbies, tem um pessoal falando que faz origami, que voltou a jogar, faz jogos online na internet, o pessoal está bem ativo, e é isso, doutor Marcos, se o senhor quiser deixar uma palavra final para o pessoal que está assistindo. A palavra final é essa, né, gente? Assim, a ciência chegou à conclusão de que é possível sim, né? É possível sim a gente ter uma vida legal depois de um certo tempo. Isso a ciência está dizendo para a gente. Né? Aquilo que se pensava da velhice, que ela não tinha proposta, que ela era uma velhice ruim, cheia de doença, que não valia a pena envelhecer, isso não é verdade. Não é verdade. A gente falou que é possível sim, é possível sim. Né? E isso vai ser possível se você assumir a rédea da sua vida, ser protagonista. E o que a gente faz, se você não lembrar de mais nada do que nós falamos hoje, sabe, Natália, você pode fazer o seguinte, olha, se você se mantiver ativo mentalmente, tá certo? Tá certo? Ativo fisicamente, tá bem? Ativo socialmente, ativo afetivamente e, sem dúvida nenhuma, ativo espiritualmente. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida até o último momento. Muito obrigado pela oportunidade.